E eu quero parabenizar hoje pastor Alexandre Florencio por mais um ano de vida. Pastor Alexandre foi separado para o ministério através do pastor João Carlos, meu esposo, e eu tenho admirado a sua trajetória até aqui, pastor Alexandre, e Deus tem te guardado, você tem feito aí um ministério frutífero. E o desejo do meu coração é que Deus continue te abençoando. Louva a Deus pela sua família, pela sua congregação e desejar que Deus continue fortalecendo as suas forças, te dando saúde e que você continue aí firme, forte, fazendo a obra do Senhor como você tem feito, com dedicação, com amor e com muita alegria. Deus te abençoe. Olá, pastor Alexandre, que prazer, que alegria, saudades, companheiro. Que Deus abençoe você nesta data tão querida, com muita saúde, muita força. Continue sendo esse homem que você sempre foi, sempre via dedicação na obra do Senhor. E para mim é uma alegria estar aqui transmitindo nesse momento uma palavra de encorajamento. Que o Deus Todo-Poderoso a cada dia te dê força, graça diante da responsabilidade que Ele tem confiado a você. Eu quero deixar para você o livro de Isaías, no capítulo de número 58, versículo de número 11, onde diz: o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e será como um jardim regado e cujo manancial, cujas águas nunca faltam. Parabéns, companheiro. Deus o abençoe. Paz do Senhor para todos os irmãos. Falar do pastor Alexandre não é difícil, né? Sabemos que tenho ele como um grande homem de Deus, um ensinador da palavra de Deus, um grande pregador e um ser humano incrível, né? E pessoa que a gente aprendeu a amar. E me lembro, pastor Alexandre, quando o senhor chegou ali em Biúna, né, para dirigir aquela igreja, o setor 2. E na época eu era o co-pastor e continuei sendo o co-pastor ali do irmão também, né? É um pastor muito novo, o Jonatas era criança ainda, pequenininha, né? E o senhor com muita vontade de trabalhar e fez ali um grande trabalho em Biúna. E a gente pôde ficar junto ali, congregando junto, e eu como co-pastor do senhor ali por muitos anos, né? E depois o senhor foi transferido para Salto de Pirapora e eu continuei mais um pouco lá. Aí depois eu vim para Votorantim e congreguei uma época aqui em Votorantim, né? Aqui o Campo de Piedade ainda não estava aqui. Depois, para minha surpresa, o Campo de Piedade veio para cá, setor 18, e Votorantim e Sorocaba, né? E eu com certeza que tenho, né, que depois de orar o Senhor me escolheu que fosse o co-pastor novamente do Senhor. Eu tive então a honra de trabalhar mais essa época, vários anos aqui com o Senhor como co-pastor, né? E saiba que eu e a minha família, nós amamos muito o Senhor, tá, pastor Alexandre? Fica com Deus aí, um abraço, feliz aniversário, pastor Alexandre. A paz do Senhor a todos os irmãos, em especial ao pastor Alexandre, meus parabéns. Passando aqui para desejar, né? Tendo essa oportunidade, parei um pouco aqui para poder fazer esse vídeo e quero expressar aqui a minha gratidão de ter o pastor Alexandre como um amigo, ter tido o pastor Alexandre como pastor por várias oportunidades também, né? Tendo em vista que nós trabalhamos juntos, já faz alguns anos que nós trabalhamos juntos, né? Tudo começou lá em Salto de Pirapora, meados de 2006, se não me falha a memória, né? Até então, setor 4 na época, quando o pastor Alexandre chegou lá para pastorear o setor, foi aí que nós nos conhecemos a sua família, sua esposa, seu filho, e desde então Deus tem nos dado esse privilégio de mantermos essa amizade, né? Nos separamos por alguns momentos, né? Tive que mudar de Salto de Pirapora no ano de 2010. Vim para a cidade de Sorocaba, motivo de trabalho. Até então achamos que o nosso ciclo tinha se encerrado, né, por aí. E para nossa surpresa, o pastor Alexandre veio pastorear o setor 18, cidade de Sorocaba e Votorantim. E nós morávamos em Sorocaba e para nós foi um privilégio, né,
atrelado aí a um novo tempo em nossa vida, em nosso ministério também, e pudemos voltar para poder trabalharmos junto aí. Então, para mim fica a minha gratidão pela sua vida, pastor Alexandre, pela vida da sua família, por fazer parte do meu ministério por muitos anos, né? E ter me dado tantas oportunidades para poder desenvolver também o ministério. E fica aqui a minha gratidão pela sua vida, que Deus recompense a cada dia que passa, continue lhe dando saúde, sabedoria e graça para conduzir o rebanho de Deus aí, e conte sempre conosco aí, né? O senhor, pode ser que a gente não esteja no mesmo setor, mas o senhor vai ter sempre um amigo aqui que vai estar intercedendo e, quando possível, trabalhando junto. Deus abençoe e fique na paz. Sou o pastor Armando Corrêa da Silva. Completei agora no dia 9 de fevereiro, 87 anos. Aceitei Jesus, que é o início da minha vida de salvo na Assembleia de Deus, 21 anos completo, estava caminhando para 22 anos. No final de dezembro de 1957, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Esperei para descer as águas, e até que Jesus me batizou com o Espírito Santo primeiro. Recebi o batismo com o Espírito Santo no dia 19 de julho de 1959. Em agosto de 59 foi a mudança do pastor Francisco Antônio de Oliveira, que foi o fundador da Assembleia de Deus aqui do Campo de Piedade, e veio o Manuel Rodrigues, que fez o primeiro batismo na gestão dele. No dia 18 de outubro de 59 eu desci as águas do batismo. No primeiro domingo de novembro do mesmo ano, ele fez a primeira reunião dos cooperadores, primeiros cooperadores, já me colocou na lista dos cooperadores e já colocou eu para começar a trabalhar, que foi dezembro, dia 5 de dezembro, foi o meu casamento com a irmã Maria de Lourdes Tenório, que era aqui do Siriaco, a primeira crente da Assembleia de Deus, a primeira batizada no Espírito Santo, porque ela recebeu antes de mim. E foi o primeiro casamento na Congregação Alfa, que era o primeiro templo da Assembleia de Deus aqui em Piedade. 3 anos como cooperador, servi como diácono, pouco mais de 10 anos. Em 74 fui separado a presbítero, servi mais 13 anos, servi mais 3 anos como evangelista, depois foi mudada a minha credencial de pastor, servi mais 10 anos como pastor, depois na gestão do pastor João Carlos Padilha de Siqueira, ele me ofereceu a jubilação e já fez 22 anos que eu estou jubilado, mas continuo esperando a volta de Jesus, que para isso eu aceitei Jesus como meu Salvador. Durante esse tempo passou diversos pastores, dirigentes da igreja aqui Siriaco, e que marcou muito foi a gestão do pastor Alexandre Florencio. Pastor Alexandre foi um pastor que exerceu seu cargo conforme a palavra de Deus ensina. Cuidou de nós, a igreja aqui do Siriaco, de uma maneira que ficou marcada em nossa vida. Aproximadamente 4 anos aqui, mas para nós passou muito rápido. Quando foi para que ele fosse transferido para Votorantim, como foi, nós nos preocupamos, principalmente eu, Zéias, pastor Zéias, meu filho, porque pastor Alexandre foi um pastor que cuidou das ovelhas aqui, cuidou de nós, cuidou com carinho, cuidou como amigo, como pastor e como irmão e como companheiro. Sempre esteve em nossa casa, demonstrando a sua humildade como servo de Deus, como família, e aprendemos a amar como se ele fosse da nossa família natural, porque somos famílias de Deus, mas algumas vezes fica mais distante. O pastor Alexandre foi um amigo e companheiro, um pastor, um professor, um grande ensinador, e durante a sua gestão ele foi muito aproveitado porque ele entendeu e nós compreendemos que o lugar era dele para ensinar na escola dominical,
nos cultos de ensinos, e a igreja aqui ela foi muito bem ensinada. Pastor Alexandre foi um pastor com muito talento. Pastor Alexandre não foi só um pastor, mas foi um professor, um ensinador, um músico, cantor. Quantas vezes ele descia do púlpito, ia tocar na banda com os irmãos. Isso eu vi muitas vezes, não tendo apenas um status que era ser pastor, mas ser servo de Deus, aprendendo que Jesus ensinou, que Jesus veio para servir e não para ser servido. E nós vimos na vida de pastor Alexandre, ele sempre como servo para servir a igreja e servir ao Senhor Jesus. Isso marcou muito, porque na nossa caminhada longa, nós vemos muitos obreiros que algumas vezes, por causa da sua chamada, algumas vezes eles pensam que deve mais mandar do que ser servo. Mas pastor Alexandre foi pastor, amigo, ensinador, professor, companheiro. Parabéns por mais um ano de vida que você está completando. Que Deus continue abençoando você, pastor. Continue sempre como você é. Continue sendo humilde. Aprenda como Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus abençoe, pastor Alexandre. Meu abraço de pastor, de companheiro, de amigo, como você foi aqui. Continue sempre e pode estar sempre, que Deus é fiel. Deus abençoe. Estamos ali na Avenida São João, né? E com proposta, né, de Campo de Piedade está abrindo trabalho aqui em Votorantim. E graças a Deus, né, a gente abriu esse trabalho, o pastor Israel veio, né? E a gente viu ali o salão. E aí o pastor Israel alugou aquele salão, né? E aí logo após, documentação tudo arrumado, aí o pastor Alexandre, né? O pastor Israel mandou o pastor Alexandre para estar aqui pastoreando, né? Aqui a igreja de Votorantim. E graças a Deus, irmão, que começamos ali aquele trabalho, né? Até o pastor Alexandre, ele comenta que no começo ele estava preocupado, mas graças a Deus que a gente vê que o trabalho vem crescendo, né? A gente vê que o trabalho tem sido uma bênção e cada dia está crescendo. E dizer, né, irmão, que nós temos um grande pastor. O pastor Alexandre é um homem de Deus, é um pastor completo. E quando eu digo um pastor completo, é aquele pastor que se preocupa, né, em ensinar a igreja. Ele se preocupa em fazer a igreja caminhar, porque o propósito nosso é o céu. Então eu vejo a preocupação a qual o pastor Alexandre ele tem com a igreja, né? A coordenação da igreja, né, com o trabalho da igreja, no modo geral. Então isso, irmão, nós que congregamos aqui com o pastor Alexandre, a gente fica muito feliz em saber que nós temos aí um pastor, né, que ele se preocupa com as almas. Nos ensinamentos, irmão, vê os ensinamentos de quarta-feira, né, é um ensinamento que ele incentiva as pessoas a participar desse culto, né, que é o culto de ensinamento, onde nós oramos e aprendemos a palavra de Deus. Então posso dizer para os irmãos que nós temos aqui em Votorantim um grande pastor, um grande homem de Deus, a qual a gente vê ele pregando a palavra, e o mais importante, irmão, a qual eu sempre comento, é que ele prega a palavra e vive a palavra. A gente conhece o pastor Alexandre desde pequeno, e a gente via nele uma diferença, né? No meio dos jovens, a gente via que já era uma pessoa diferente. Então eu agradeço muito a Deus de ter o pastor Alexandre como nosso pastor. Às vezes nós deixamos de desejar, né, com ele algumas coisas, mas eu agradeço pela vida dele, que Deus continue abençoando a vida dele, a sua família, e ele é um grande homem de Deus. Então que Deus continue abençoando, dando sabedoria. Ele é um homem muito sábio, e isso, irmão, a gente olha nele e vê uma pessoa abençoada. Oro muito pela vida do pastor Alexandre, pela sua família,
né? E agradeço a Deus, irmão, de ter um grande homem de Deus junto conosco aqui em Votorantim, né? Tem muitos lugares que reclamam muito, né, da liderança, mas nós aqui, graças a Deus, irmão, não temos que reclamar. Temos mais que agradecer e que Deus continue abençoando a vida do pastor Alexandre, que Deus continue dando graça, continue dando sabedoria e que nós, irmão, aqui unidos, irmão, nós vencemos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Agradeço a Deus por mais um ano de vida do meu pai. E agradecer a Deus pela vida da minha mãe também. E o tanto que eu sou grata por esses dois casais abençoados, maravilhosos. E tanto que eu tenho sorte de ter eles como os meus pais. E vou tentar, né, falar, expressar com palavras o meu amor por eles. Pai, muito obrigada por o Senhor sempre estar ao meu lado, por ter demonstrado seu amor, seu carinho por mim. Eu sou muito grata pela vida do Senhor. Obrigado por sempre puxar minha orelha também, por cada sermão que o Senhor me dá. Obrigada, mãe, que é a que mais pega no meu pé, cada sermão, cada puxão de orelha também. E por sempre brigar comigo também. É que eu não tô uma menina muito fácil. E tudo isso que vocês fazem pra mim, pode ter certeza que eu vou levar pro resto da minha vida. Cada conselho que vocês me dão também é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Obrigada por ter dividido, por me mostrar o que realmente é amor de pai e filho. E por ser paciente comigo também, por me aguentar as minhas chatices. E eu sou grata a Deus pela vida de vocês dois. E não sei se eu expliquei muito bem, né? Mas eu amo muito, muito vocês mesmo. E pai, muito obrigada por me ajudar a ser um pouquinho só um pouquinho assim, ó, mais paciente. Estou trabalhando nisso. Obrigada por ser esse pai cuidadoso, amoroso, muito paciente, muito calmo também. Sara também, mas uma mulher muito brava às vezes também, mas que pega no pé. E eu sou grata a Deus pela vida de vocês dois. E amo muito vocês. E feliz aniversário, pai. Que Deus continue te abençoando, te usando cada vez mais na casa. Que Deus continue te usando cada vez mais para fazer as obras dele. Continue sendo esse pai, esse pastor abençoado que o Senhor é. E tenho muito orgulho de vocês dois. Amo vocês. Alexandre, paz do Senhor Alexandre, tudo bem? Parabéns pelo seu aniversário. Deus que abençoe, que dê muitos anos de vida para você, para toda a sua família. E eu agradeço a Deus pelo tempo que passou e a gente não esqueceu de quando você nasceu, ali na fazenda do banco. Estava ainda o meu sogro, minha sogra, a irmã Dorvalino, a irmã Zefa, a irmã Dorva, irmão Dorvalino, irmão Daurindo, e nós reunimos ali. Você estava demorando para nascer, nós começamos a orar, e a sua mãe sentiu a presença do Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, e ali nós se alegramos bastante ao ver o seu nascimento. E até o dia de hoje eu agradeço a Deus pela sua vida e pela nossa vida que o Senhor tem em nós concedido. Deus abençoe.